Olá a todos, hoje nós iremos falar sobre arquitetura cliente-servidor. Muitos dos pontos que eu vou falar hoje vêm de uma perspectiva sobre jogos online multiplayer em específico, e todos esses conteúdos serão passados tendo em vista a implementação de uma estrutura baseada na arquitetura ou qualquer que seja o motivo que você está vendo isso. Bom, quais são os requisitos? Nós vamos passar por todos esses conteúdos sobre redes de computadores. Mas vamos por partes. O que é exatamente uma arquitetura cliente-servidor? A arquitetura, o modelo cliente-servidor, se baseia em uma comunicação entre diversos computadores. Computadores que fariam requisições de informação, no caso esses seriam os clientes, e computadores que recebem essa requisição e têm que responder essa requisição, né? Eles devolvem uma informação a partir disso. No caso, esses são os servidores. Pensando nisso, quais seriam as necessidades para que um esquema nesse sentido, do modelo cliente-servidor, né, seja realmente considerado uma arquitetura desse tipo? Cada lado teria uma série de funções. No caso do cliente, a partir de uma conexão com o servidor, ele teria que iniciar pedidos para esse servidor. Ele também teria que esperar e receber respostas. E, principalmente, ele tem que utilizar recursos de rede. Já as do servidor seriam: ele é passivo e sempre deve esperar por novas conexões. Ele deve estar pronto para responder às requisições de um cliente conectado. E ao receber uma requisição, ele envia uma resposta para esse cliente novamente. Além dessa arquitetura cliente-servidor, jogos também podem utilizar outras arquiteturas, por exemplo, a peer-to-peer ou ponto a ponto. Muitos deles até utilizam mais a ponto, porque isso reduz o custo de ter um servidor, né? A arquitetura peer-to-peer, ela vai se basear estritamente no compartilhamento de informações apenas entre os clientes, sem essa figura de um servidor, né? O custo de tráfego é muito maior do que na arquitetura cliente-servidor, porque um cliente ele precisa receber todas as informações dos clientes e enviar a desse cliente, né, no caso as dele, para todos esses outros clientes. Então, você tem que receber de todos os outros e enviar para todos os outros a sua. Pensando nisso, em jogos com muitos jogadores, o uso de bandas seria muito maior e poderia afetar a performance da experiência do usuário, por exemplo, dentro dessas sessões, né? Imagina que um jogador nesse esquema, ele gastaria mais da internet dele para poder jogar, basicamente. E a arquitetura cliente-servidor resolve esse tipo de problema com a própria existência do lado do servidor, porque cada cliente envia as informações dele para um único ponto de comunicação, que seria o servidor, né? E o servidor, ele vai enviar a mesma informação para os clientes. Então, tem uma integridade maior nisso, né? Mas tudo isso depende de uma comunicação. E como que funciona esse fluxo de comunicação? Como que funciona essa comunicação por si só? Bom, para poder fazer esse transporte de informações, de dados, né, os clientes e os servidores, eles têm que usar protocolos de transporte, onde normalmente, se eu tivesse que escolher algum, você normalmente ficaria restrito a utilizar ou o TCP ou o UDP. Ambos são protocolos de transporte baseados no IP. E vendo os dois de uma forma genérica, vendo isso bem por cima mesmo, da forma mais básica possível, a maior diferença que você teria entre os dois é que o protocolo TCP ele vai garantir uma precisão no envio dos dados e em troca disso ele é mais lento. Enquanto que o protocolo UDP ele troca toda essa questão de precisão por uma maior velocidade. Então, esse seria o intuito de uso dele. Você não preza pela precisão dos dados, ou seja, ele não é confiável, mas ele envia os dados com mais facilidade. E normalmente, jogos de maior escala, jogos que têm muitos mais jogadores e têm muito mais informações para trafegar, eles vão usar o protocolo TCP não, perdão. Eles vão usar o protocolo UDP. Porque, dependendo da estrutura do jogo, você vai ter muita informação e você não pode depender que todos esses jogadores vão ter uma conexão estável o suficiente para conseguir enviar esses dados e receber esses dados na mesma velocidade, ou numa velocidade ainda que seja rápida também.
E dependendo da estrutura do jogo também, e da necessidade do sistema que você está desenvolvendo, ou que está sendo desenvolvido que tem algum recurso de rede, também você também poderia ter uma forma de comunicação baseada em TCP. Não tem problema, isso é meio que relativo à solução que você quer ter. Nenhum dos dois é necessariamente ruim e nenhum é melhor que o outro. São só relativos a casos, basicamente. E tendo esses primeiros passos bem introdutórios definidos, a gente pode avançar um pouquinho mais para falar de de coisinhas um pouco mais complexas, né? Nesse momento, a gente pode falar sobre sockets de rede e a própria programação deles. Sockets de rede são os próprios pontos de comunicação de cada computador associado à internet. Num fluxo de comunicação, por exemplo, um cliente e um servidor, cada um deles teria um socket. Mas o que é um socket? Um socket ele é composto pelo endereço IP daquele computador e uma porta, onde esse endereço seria utilizado para o computador enviar informação de um para outro. Então vamos imaginar que eu envio uma informação para o seu endereço e você envia para a minha e vice-versa, né? E pensando nisso tudo na arquitetura cliente-servidor, todas essas trocas de informações são baseadas em um fluxo de mensagens. Então cada ponto de comunicação vai enviar uma mensagem para outra. É importante também ressaltar que nessa troca de mensagens, elas poderiam estar codificadas, por exemplo, codificadas em um TF-8, não sei, ou qualquer outro tipo de conversão de codificação, na verdade. E como essa informação, ela às vezes vai ser enviada nessa questão uniforme, né, de uma forma padronizada, cada ponto desse teria que receber essa mensagem e tratar ela com esse padrão específico. Então você tem essa implementação nos dois, basicamente. E também o fluxo de transporte vai depender do seu próprio protocolo de transporte. Como a gente mencionou antes, se você usasse o UDP, por exemplo, nem todas as informações que você enviou de um ponto a outro poderiam ser encontradas nesse outro ponto, né? E dependendo do TCP, talvez não seja encontrado com a velocidade que você espera. E agora, por último, para fechar todos esses conceitos, vamos falar sobre threading. E pensando em jogos multiplayer, novamente, cada cliente teria que provavelmente receber e enviar informações para o servidor simultaneamente, certo? E como nós garantimos que realmente que essa informação, né, que essa comunicação seja realmente simultânea? Bom, é nisso que o threading vai se basear. Cada thread seria uma partição de código, um caminho individual para cada cliente, que será executado ao mesmo tempo que as outras threads. Então, vamos tentar construir um passo a passo disso. Imagina que o código ele tem sempre que esperar por chamadas, né? Chamadas não, perdão, por novas conexões. Isso pensando no caso do servidor, né? Então, qual seria o próximo passo a partir dessa recepção de novas conexões? Você tem que direcionar cada cliente para você receber um input e dar o output específico a partir desse input, correto? Então, cada cliente receberia um caminho dele. Enquanto essa recepção de novas conexões seria a main thread, essa parte de resolução de cada cliente seria um caminho diferente, que a partir da main thread você vai criar. Então, no momento que você recebe a conexão, você recebe esse cliente, né? Você vai criar um caminho para ele, uma thread para ele, e você vai receber todos os inputs dele e dar outputs para ele específicos. Isso você faz para cada cliente que se conectaria com esse servidor, né? E todas essas informações, todo esse input, output, são realizados de forma simultânea, de forma assíncrona. E basicamente esse é o conceito de threading. E com isso, a gente passa por todos os conceitos necessários para você conseguir desenvolver de uma forma básica um servidor bem simples. Seja ele um servidor de jogo, de host de alguma coisa, ou qualquer outra coisa, sinceramente. Tem diversas aplicações para isso. E como conclusão, você pode pensar em mais casos de uso, né? Em exemplos de casos de uso. Você poderia pensar, por exemplo,
em particionamento de servidores de MMOs. Quando você pega um MMO em específico, sei lá, Ragnarok Online, cada região do mapa, apesar de estar no mesmo servidor regional, né? Por exemplo, servidor sul-americano, servidor brasileiro, não sei. Cada região desse mapa poderia ser uma subdivisão desse servidor. Na implementação deles, no caso, foi. E essa é uma tática utilizada para não sobrecarregar essa comunicação, né? Esse tráfego. E essa tática também pode ser utilizada em qualquer escala. Você pode pegar, por exemplo, a mesma região e você fazer divisões dela e você fazer um esquema de particionamento do servidor para que não tenha um condicionamento de tráfego, né? Basicamente isso. E também essa taxa também pode ser utilizada para sessões de jogo. Você pode fazer a partir de um servidor geral, né? Você pode dividir ele em partes, onde você espera uma quantidade máxima de jogadores, você faz uma sessão e coisas do tipo. Tem diversos casos de uso mesmo, tem diversos exemplos. Falo mais de jogos porque é o mais que eu tenho noção, mas é isso. Obrigado por assistir o vídeo, obrigado por ter paciência e até mais. Hey!